Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou o Luiz Pereira e essa é mais uma edição da Entrevista Primaz. E nós contamos com o apoio cultural do Grupo 3T, da Cedro Mineração e da Fundação Gorsex. Hoje, nós vamos conversar com alguém que transita entre a precisão das planilhas e o balanço da sanfona. Eu recebo aqui ele que é engenheiro de produção, mestre em economia aplicada pela UFOP e agora doutorando pela UFBA. Eu vou conversar com Elbert Almeida, né? Ou Heavy Day, não sei como você prefere. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui da Entrevista Primaz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pela equipe da Agência Primaz. É um prazer estar aqui conversando com vocês e eu agradeço muito o convite. Bom, a minha rede social eu coloquei assim, porque, primeiro eu tentei Elbert, não achei, estava lá já em uso, tentei Elbert Almeida, várias versões. Mas aí veio assim, já que não tô achando nada, vamos fazer algo aqui Vou criar. diferente. Aí eu peguei, assim, parte do meu nome, pensei assim, vou pegar o meu H aqui para ver o que eu acho. Aí eu falei, o dia não tá legal mesmo, vou colocar aqui um heavy. Um dia pesado. Para tornar os dias mais leves também. Então, por isso que você acha muita coisa diferente dentro do meu perfil também. E um grande apelido que eu tenho desde o ensino médio é Betinho também. Betinho, massa. Então, vou falar aqui com o Betinho, né? Betinho, que é natural de Santa Luzia, né? Que também é técnico de informática, né? Veio por o preto estudar engenharia, se formou em engenharia e depois fez um mestrado em economia aplicada, não é isso? Ô Elbert, mas antes vamos falar, antes da sua pesquisa, antes do forró, vamos falar do Betinho, do Elbert, né? Como é que foi esse processo até você se entender como forrozeiro, vir para cá, enfim? Gente, primeiro assim, na minha história sempre esteve presente, né, os saberes nordestinos e tudo mais, porque minha família tem grande parte de origem lá. Por exemplo, a minha avó é ali do Piauí, boa parte dos meus familiares também se estende ali para o Piauí, Ceará. Familiares da minha mãe tem ali mais região da Bahia, ali de Barreiras. Alguns se mudaram ali para o Distrito Federal. Então, quando, por exemplo, minha avó, minhas avós paternos, eles vêm para Minas, e tem meu pai, no caso, e curiosamente minha mãe veio também para Minas para prestar concurso, essa história que eles me contam. E então eles se conhecem, e no fim das contas vem eu. Nossa. E aí, dentro da minha linhagem familiar, sempre esteve presente essa carga mesmo cultural. Minha avó me tirava para dançar, colocava um forrozinho. Sempre esteve presente também o brega também, escutava bastante. Já meu pai, outros assim, vai mais escutar um sambinho, esse samba, esse pagode mais aqui da região do Sudeste. Mas quando eu lembro de todas as vezes que tocou um forrozinho, eu lembro muitas vezes da minha avó, assim, a priori. E a forma como eu entendo, assim, como natureza de forrozeiro mesmo, ela vem um pouquinho desse lugar, mas vem um pouquinho mais tarde mesmo, quando eu já estava assumindo esse papel de ser um agente cultural, que vem essa parte de discutir problemas justamente da natureza cultural que dentro do Brasil, dentro do mercado, elas ficam muito complexas. E aí a gente olha para todos os nossos fazeres culturais e fala assim, pô, isso daqui não tá legal. Tem gente trabalhando aqui em condição que não tá legal. O que dá para fazer? Porque no fim das contas, quando a gente vai consumir o forró mesmo, Uhum. essas discussões, se elas não aparecem, fica assim, pô, mas meus amigos são músicos e parece que não tá legal para eles, o que eu faço? Então, os saberes nordestinos, assim, para mim, eles estiveram bem presentes ao longo da minha vida. Desde pequeno. Isso. E ao longo da minha vida também eu participei de muitas atividades culturais. Então, para mim, estar no meio cultural, ele é um ambiente muito confortável, sabe? Me Sim. lembra, me lembra toda a minha trajetória de vida.
já participei de teatro, já participei de atividades de artes marciais mesmo, só que a minha parte preferida, por exemplo, no taekwondo, nem era exatamente a parte de postura em luta, mas é muito mais as posturas que se fazia na movimentação, sabe? Aquela movimentação que se faz sozinho, que não é para você lutar, mas é para você exercitar o corpo e mente, que são coisas que eu gostava. Tem uma coisa a ver com Tai Chi? Não, tô viajando. Então, apesar de ser parecido com essa questão da movimentação, é muito mais sobre o... Quando você vê, por exemplo, Karate Kid é como kata, que o Uhum. Larusso faz. Mas entra nesse lugar de movimentações que elas podem ser usadas na luta também, mas é para posturar a mente. Entendi. E sempre Perfeito. gostei de trabalhar mesmo, assim, fazer parte de atividades culturais. Lembro ainda quando eu era pequeno mesmo, no meu ensino fundamental, tinha aquelas apresentações de classe, eu sempre estava lá na frente, Ah, me colocava à frente para aprender a coreografia, apresentar. Então, sempre gostei dessa natureza da cultura dentro da minha vida. massa. Então foi por isso que, né, às vezes a gente, né, tem muito preconceito. Pô, o cara é engenheiro, forrozeiro, né? A gente espera sempre que, às vezes a gente espera uma superficialidade das pessoas que simplesmente não existe, né? As pessoas são muito mais complexas e profundas. E curiosamente, toda vez que eu vou para algum lugar, perguntam assim: Nossa, tá estudando, você estuda o quê? Eu falo: Adivinha, só de teste. Raramente aparece a área das exatas. É, Às vezes já apareceu até literatura, assim, eu fiquei olha só. interessante. Mas é bom ter engenheiro preocupado com cultura também. Mas me conta aqui um pouquinho sobre a sua trajetória junto com o Forró de Ouro. Como é que foi esse encontro? Pelo que você disse, pelo que eu entendi ao menos, você já tinha, né, uma alma de forrozeiro e aqui na UFOP foi encontrar esse projeto. Conta pra gente como foi. Então, meu primeiro encontro não foi exatamente com forró de ouro. Foi com um Ah, grupo de forró Ouro Preto, com o Rafael, no caso, que, assim, fazendo engenharia lá na UFOP, a gente tem alguns poucos espaços de tempo, assim, porque é uma carga que demanda bastante em sim. horários. E o Rafael, no caso, ele dava essas aulas toda terça-feira no espaço que era livre para mim. E eu falava assim, nossa, obrigado. E aí eu comecei a frequentar. Antes eu já frequentava os espaços culturais de Ouro Preto, só que como pessoa que vem de fora, a gente fica, assim, eu sempre tive muito receio em sair, me jogar no mundo, assim. Sempre participei nos meados, assim, interagindo com as pessoas com uma certa timidez e colocar o pé aos poucos para saber onde eu estava pisando. Foi lá para eu cheguei em 2016, foi a partir de 2017 que eu comecei a pisar mais fundo e aproximando mais, e foi aí que eu comecei a caçar atividades culturais que eu já vi as pessoas interagindo, esses núcleos sociais, assim, e eu fui caçar. Então eu achei o Rafael dando aulas às terças-feiras lá no ginásio. Eu falei assim, nossa, Ah, que massa. legal. E combinava demais a vibe, Aham. sabe? Eu me divertia bastante. E aquela sala. Assim, eu já cheguei a comentar que era pouca gente, e teve gente que ficou surpresa, assim, mas era assim, uma faixa de 20 pessoas. E Isso é era gente uma pra caramba, né? só que na minha época eu falava assim, nossa, parece pouca gente, porque a gente, ao longo do tempo, assim, conseguimos muito mais, Sim. sabe? Então, era essa impressão assim, nossa, parecia pouca gente, mas era um ambiente divertido. E É, chegou até quantos nesse? então, a gente já conseguiu ter mais ou menos 50, 60 alunos. 20 parece pouco. Parece pouco assim. E aí, foi essa aproximação que, assim, me aproximou muito mais do forró. No caso do Forró de Ouro, eu participava algumas vezes, porém não era o tipo de projeto que eu me reconhecia, assim, a priori. Porque vinha algumas questões ali em relação ao ensino que eu até cheguei a ficar, assim, conversar com a equipe, falar assim, isso daí tá interessante, mas não me reconheci dentro do Uhum. projeto. E fui me reconhecer mais com o GFOP, com o Rafael. E isso me fez aproximar muito, não só com o ambiente do forró de Ouro Preto, mas com as pessoas que faziam parte ali daquele núcleo. Tanto que eu conheci exatamente os bares, as organizações, quem organizava os bares, quem organizava
quem eram as bandas, justamente porque eu estava próximo ali mais com o GFOP, que, assim, me trouxe GFOP é o Grupo de Forró Ouro Preto, que atualmente é esse ponto de ponto de cultura. cultura. E foi essa aproximação mesmo que, ao longo ali de 2018 para 2019, foi que eu me reforcei, tipo, conheço essa galera, vejo o quão pesado é o trabalho deles, mas quero ajudar, quero tomar essa frente também, tomar essas dores e trabalhar aqui junto. E foi aí que eu comecei a atuar muito mais como um agente cultural. E, assim, às vezes até desviando um pouquinho das minhas funções mesmo da graduação, mas sempre mantendo ali a dinâmica que, poxa, eu gosto de falar sobre trabalho. Por isso que eu Uhum. entrei na engenharia de produção também. Porque quando eu estava formando ali no meu técnico, partes legais do técnico é que a gente não trabalhava só com programação, a gente trabalhava com projetos. Então, tinha a parte ali de organizar equipes, trabalho. Então, ao longo disso, eu fui passando mais para esse lado de, poxa, adoro falar sobre gestão de projeto, gestão de equipe. E eu era sempre aquele cara que sabia de tudo um pouco. E eu Uhum. adorava estar junto com a galera que era especialista, sabe? De Sim. algumas coisas. Eu falava assim, poxa, se juntar você e você, a gente tem um projeto completo, vamos embora. E aí veio para mim, na hora de decidir para onde eu ia na graduação, essa informação. Eu quero falar sobre trabalho, quero falar sobre gente, quero falar sobre gestão de Sim. projetos. E a engenharia de produção é o que pareceu mais correto nesse momento, que se encaixava com meus objetivos. E quando eu entrei na engenharia de produção era sobre isso. Eu queria falar sobre trabalho, eu queria falar sobre problemas do trabalho, eu queria falar sobre gente, gestão. E quando... Conseguiu? Oxe, nossa, complexo. A engenharia de produção em si, na verdade, falo, alguns campos das exatas, eles ainda são muito engessados. Uhum. Então, por exemplo, a engenharia de produção, ela abre um leque enorme de possibilidades. Só que a engenharia de produção, situada aqui nesse território, ela tende a falar muito mais sobre os problemas de mercado com a mineração, tende a falar sobre os problemas dessas indústrias extrativistas. E não Que não é o sobre seu foco, né? Sim, e não tende a falar sobre os problemas básicos sociais ali que envolvem o trabalho. E quando você fala sobre eles dentro da academia, você percebe que você não tem toda a atenção que você precisaria para sustentar aquele trabalho, ter o Claro. apoio necessário. Então, foi com muita sorte que eu consegui, depois, com a economia, tomar essa frente. Tanto que na minha formação em engenharia de produção, eu fui para um lado um pouquinho mais crítico, que foi criticar o ensino da engenharia de produção. Que, assim, eu gosto também nesse cenário falar de ensino, porque não se fala de cultura sem falar sobre ensino. Sem dúvida. Porque cultura é a transmissão de informações, transmissão de conhecimento, transmissão de história em natura, assim. Sim. Então, você aprender a fazer essa transmissão é o essencial para a gente ter uma história. Então é muito da hora pra mim Levar essa. o forró é muito mais adiante, né? Sim, exatamente. Bacana, bacana. E deixa eu te falar aqui de um outro assunto que também me chamou a atenção na sua biografia, Uhum. né? Que você tem uma trajetória muito forte também junto ao Rotaract, não é isso? Você Sim. chegou a ser presidente do clube. Conta um pouquinho pra gente. Você estava falando aí sobre projetos. Imagino que o Rotaract tenha sido também um espaço de desenvolvimento desses projetos, não? Nossa, foi maravilhoso. Assim, quando eu tava fazendo esse processo de mergulhar mais na trajetória assim, do município, da cidade, o Rotaract foi também um desses lugares que apareceu para mim. Uhum. Que, assim, conheci por meio do Rotaract, não só um pouquinho mais do município, porque quando a gente vai falar sobre desenvolvimento comunitário, que é a linha ali do trabalho do Rotaract, a gente precisa conhecer exatamente como é que o município funciona, as autoridades, quem está lá, quem faz o município acontecer, Uhum. para, além dos cidadãos separados, como o município funciona o tempo inteiro. E o Rotaract, para mim, ele foi esse ponto muito importante.
Claro, as amizades também que eu fiz lá são, assim, para mim, muito fortes, maravilhosas. Eu adoro os laços que eu construí dentro do Rotaract. A Karine também é uma das pessoas que eu conheci bastante por meio do Rotaract. E o Rotaract, para mim, dentro dessa linha de desenvolvimento comunitário, foi onde eu consegui fazer laços com a comunidade, Sim. entender como os projetos podem impactar a comunidade. E me fortaleceu bastante também nas noções de como trabalhar com forró dentro da comunidade Ouro Preto. Então, ali, dentro de 2018, que foi quando eu entrei para o Rotaract exatamente, em abril, eu comecei prioritariamente aprendendo um pouquinho sobre oratória, que era uma parte que eu queria muito. Nossa, eu vim com alguns, assim, digamos assim, a minha trajetória ela tem alguns traumas. E um, Traumas? e um deles é que, assim, em determinado momento da minha vida, eu peguei um trauma sobre me apresentar. Uhum. Que foi assim, foi aquela experiência traumática para uma criança, que é, por exemplo, teve um ano de festa junina que eu tinha ensaiado e minha mãe não conseguia me deixar lá para me apresentar, porque é isso, a dinâmica de pais trabalhadores, assim, Uhum. que precisam que alguém fique com o filho e tudo mais. Foi nesse meio, assim, para começar as férias, e meus pais precisavam que alguém ficasse comigo e, no caso, eu fui para casa da minha tia. Só que tinha essa apresentação no meio dessa época. E por eu ter faltado, no ano seguinte, meus coleguinhas de sala foram lá e me delataram para a escola como se falasse assim: nossa, ele ensaia, vai lá e falta. Aí a escola no Eita. ano seguinte não me deixou participar. E isso me gerou esse trauma que eu ficava muito tímido de me apresentar. Se antes eu me apresentava com muita tranquilidade, para mim se tornou algo muito complexo, até mesmo para os meus 18 anos. Até essa E, aula de oratória. e aí, assim, a oratória me fez, assim, conseguir liberar um pouquinho mais de perspectiva, sabe? De melhorar o que Você, eu queria você fala falar, muito bem. para você É ver como é que evidente, fez assim, você diferença. consegue realmente articular bem, né? Fala E bem sobre os assuntos, enfim. E isso me ajudou muito a me tornar um comunicador social dentro de Ouro Preto, conseguir ter conversas com a comunidade, entender o meu lugar dentro da Sim, comunidade também, porque, de novo, a gente está falando de uma comunidade muito diversa dentro aqui da região Ouro Preto Mariana, que temos, ao mesmo tempo, comunidades muito frágeis, a gente tem ali também uma disparidade de renda que você vai interagir com gente de um poder muito alto que são capazes de mudar a vida de várias pessoas e a gente tem que saber como articular com todo mundo. Porque, no fim das contas, esses projetos são para ajudar todo mundo. uhum. Então, fui presidente do Rotaract no ano de 2020, 2021 e peguei um Plena pouquinho, pandemia, né? peguei um pouquinho da pandemia. Forte ali. Foi até um pouquinho triste essa parte, no sentido de não poder encontrar exatamente as pessoas. Uhum. Mas também peguei um pouquinho da parte final dela. Foi lá para mais ou menos final de 2021, 2022, que nós conseguimos nos reunir. Tiveram projetos maravilhosos na época que eu fui presidente, no caso para Nossa. as nossas associadas que estavam entrando na época. E isso também me fez abrir vários caminhos, assim, em compreender como gestão também que abrir esse espaço também para pessoas fazerem projetos e atividades, porque foi um ano que eu não consegui exatamente fazer nenhum projeto, mas várias pessoas do clube fizeram. Isso me deixou, de certa maneira, empolgado, porque, assim, é compreender que gerir também é dar esse espaço para as outras pessoas. Claro, claro. E que os projetos, eles não podem exatamente morrer, essas instituições não vão morrer se a gente não estiver lá só a gente fazendo. Sim. Isso, assim, foi algo que eu peguei pro forró, inclusive, que me deixou mais tranquilo para dar essa despedida também da região de Ouro Preto, Mariana, nesse período. Massa. E aí dentro do forró, você já promoveu alguns eventos, né? O Batuque Forró, tem também a exibição de filmes. Conta pra gente um pouquinho como é que é esse processo, qual a importância também desses eventos pra gente, né, disseminar o forró, a cultura do forró e tudo mais. Sim, essa proposta de fazer eventos, ela começou
comigo e com o Rafael na época, em 2018. Em Uhum. 2018 a gente tava por uma ideia de, tá, existe uma cultura por trás do forró também que é da fase formativa. Porque a ideia, assim, de trabalhar dança, cultura, é que em algum ponto as pessoas se formam, né? Uhum. E, tipo assim, o se formar significa agora você tá pronto para trilhar seu próprio caminho. Quando a gente fala em termos de dança, você aprendeu o suficiente para você treinar e aprender sozinho. Porque, assim, ninguém tá aqui para ficar sugando seu dinheiro o resto da vida, como aulas de dança, aulas de música e Sim. coisas do tipo. E você precisa ser autônomo para você gerenciar, porque a gente tá falando de cultura. Tá na hora de você criar as vivências e entregar de volta para esse cenário. E dentro do forró a gente tem essa estrutura também da cultura de passagem, fazer esses eventos que seriam formativos e também que ali comportariam um exame de dança, se comportariam ali também uma fase meio de apresentação e também teria algum momento de aula e, por fim, apresentações com bandas. E a gente procurou fazer esse evento que se tornaria o Cultura Forrozeira, primeiramente ali em 2019, que a gente conseguiu finalmente fazer ele. Foi um evento maravilhoso. Claro que produção, assim, quando a gente ainda não tá muito pronto, a gente toma aquele baque, que geralmente é financeiro. Uhum. Então, foi o primeiro evento que a gente fez, tomamos um prejuízo. Saiu cada um ali pagando R$ 180. No caso, a Tá gestão bom. daquele evento era eu, Rafael e Flávia. No Não, tá caso, bom. meus amigos, no caso, Sim, Rafael e não é, Flávia, hoje não em dia são é. casados. Sim. Aí eles dividiram essa conta assim, eu falei, eita, tô saindo como barato aqui. Então, a gente Não, repetiu esse mesmo processo lá pra por frente. alguns eventos que eu já vi aí de tamanho de prejuízo e tudo mais, eu acho que tá bom, é Uhum. gerenciável. E então, a proposta desses eventos são sempre essa, de ser um ambiente Então é de uma formatura alegoria, de forró. formação. Alegoria, formação. Massa. Então, qual a proposta que a gente tem dentro do evento cultural, acreditamos assim, tem que ser sempre a mesma. Ele tem que ser formativo, ele tem que funcionar como também um fórum de compartilhamento de informações, Uhum. tem que ser também, assim, um ambiente que a gente consiga se divertir. Então, tem um Claro, momento ali de claro. banda e ser feliz. Então, a gente sempre traz isso para os eventos que a gente faz. Então, tivemos aí o Cultura Forrozeira no ano de... Quando o forró ele é declarado como patrimônio nacional, existem... Alguns locais começaram a comemorar a data com o Dia Nacional do Forró. Uhum. E aí eu falei, por que que a gente não faz? E procuramos fazer em Ouro Preto. Então, E quando é o dia do forró? Dia Nacional do Forró, ele é dia 13 de dezembro? 13 de dezembro, que é o dia do nascimento de Luiz Gonzaga. Uhum. E também que, assim, a gente... Só que o Dia Nacional do Forró, a gente brinca que ele também é maleável, que é... Se a comunidade falar assim, olha, a gente reconhece que o forró pra gente é importante nessa data, que Não, seja. claro, claro. E aí a gente comemora ele, a gente fez a primeira execução dele no dia 20, quer dizer, fizemos em 2024 a primeira vez o Dia Nacional do Forró em Ouro Preto. E Massa. foi assim, uma semana inteira de festa que a gente combinou com o pessoal. Montamos uma coreografia também para dançar. E isso também marca a nossa trajetória com eventos, como sendo um dos segundos eventos, assim, provavelmente é o segundo evento que a gente mais fez e que mais foi legal. Fizemos também várias vezes ao longo dos anos de gestão do GFOP eventos não só, assim, eventos, atividades formativas, não só em Ouro Preto, como Mariana também, por exemplo, pegamos ali o espaço da Praça da Sé, boa parte das vezes para fazer atividades de colocar uma caixa de som, falar, olha, vai ter workshop aqui, a gente vai ensinar forró, pelos termos que a gente ensina, claro, e depois vai estar liberado espaço para dançar. E Uhum. isso trouxe vários tipos de parceria. Hoje em dia a gente tem uma parceria muito forte com o pessoal aqui em Mariana, principalmente pela pessoa do Joviano, com o Trio Chonelada e também com a associação agora que é o Oba Forró. Vou falar. E isso trouxe várias possibilidades para a gente. Conseguimos finalmente, no ano também de 2025, participar com o forró, nos termos que também a gente acredita, de ser uma atividade formativa. Porque, assim, não adianta você colocar só banda se no fim das contas não tem algo para entregar ali de partilha de conhecimentos culturais. Uhum. Porque o forró ele é muito mais potente do que só uma dança. Ele tem a reunião de várias culturas ali dentro
danças construídas e que formam o nosso forró. Por exemplo, dentro do forró a gente dança o chachado, a gente dança o coco, a gente dança o shot. Baiano. Exatamente. E aí a gente, como pessoas que trabalham na área formativa, a gente é capaz de transmitir esses conhecimentos para essas pessoas. Para nos tornar, por exemplo, um lugar onde as pessoas, tipo assim, ficam assim, nossa, forró só se dança assim. E não, forró é construído por múltiplas linguagens. Muito mais que 2 para lá e 2 para cá, né? Exatamente. Então, essa trajetória de eventos foi assim, tivemos uma cartilha inteira de eventos, tivemos até mesmo uma participação junto com o pessoal do Edital Doce, que fomos até, nossa, o distrito de Camargos, e que, assim, fizemos uma troca, claro, foi uma troca muito importante, acredito, não só para o distrito, mas para a gente também, o pessoal lá queria fazer um evento que tivesse um dia bem potente de forró. E nos organizamos e trocamos o que seria o nosso cachê por falar assim, olha, vamos organizar aqui, separa 4 vans com esse valor do cachê aqui e vamos levar a galera para participar, já que o objetivo é principalmente divulgar a situação de Camargos, divulgar o que aconteceu com Camargos, porque Camargos foi uma das áreas atingidas. Então, vamos levar esse pessoal, levar para se divertir, contar a história e também ter esse momento de troca cultural. Então, isso é muito importante. Sim, foi maravilhoso. Tivemos uma trajetória muito forte aí com eventos dentro de Ouro Preto Mariana que pra gente, assim, não só para divulgar o forró, mas para dar sustentabilidade para a classe trabalhadora é o que a gente mais espera e foi mais feliz. Massa. Nós estamos conversando aqui com Elbert Almeida, forrozeiro. Mas antes da gente continuar esse assunto, eu vou pedir a paciência para vocês ouvirem, né, a palavra aí dos nossos apoiadores culturais e em seguida a gente volta com um pouquinho mais de forró com o Elbert. A Fundação Gorsex lança agora o Parque Tecnológico Henri Gorsex, que visa oferecer espaços sustentáveis com excelente estrutura para a realização de eventos, cursos, treinamentos e qualificação profissional, utilizando energias limpas e renováveis em instalações planejadas para que empresas parceiras possam instalar unidades de alto conteúdo tecnológico, gerando produtos inovadores. O Parque Tecnológico Henri Gorsex será um marco no cenário global de inovação tecnológica, sem abrir mão do compromisso socioambiental. Fundação Gorsex. Educação, ciência, tecnologia e assistência social. Mariana, patrimônio histórico de Minas Gerais, onde atua a Cedro Mineração. Uma empresa que gera crescimento e benefícios para toda a região. Tem um benefício social, tem um benefício em programas, em projetos, tem a melhoria de fato na qualidade de vida da população. Os programas levam melhorias aos espaços públicos de lazer e chegam às escolas por meio de ações educativas. A Cedro se importa com o brincar, com o educar, é diversão, mas também é conhecimento. O trabalho reconhece o talento e promove a capacitação de mulheres. Apoia a reabilitação de quem precisa de ajuda e incentiva a cultura por meio da campanha de popularização do teatro. É assim que a mineradora ajuda na transformação social de Mariana, com o jeito Cedro de fazer a diferença.
Estamos de volta hoje conversando com o engenheiro e forrozeiro Elbert de Almeida. E vamos continuar esse assunto. Elbert, você estava falando muito sobre o universo do trabalho e como a engenharia de produção, né, de certa forma, te ajudou ou a busca pela engenharia de produção foi muito por essa questão do trabalho. E o seu trabalho aí na pós-graduação, no mestrado, né, a sua dissertação, ela tem uma pergunta muito direta, que é como que vive de forró, né? Como se vive de forró? Então, imagino que talvez você tenha encontrado aí na pós-graduação uma resposta um pouco mais qualificada sobre esse seu questionamento, que me parece ser de vida, né? Sobre essa questão do mundo do trabalho, sobre o forró e, afinal de contas, né? Como o agente de cultura, como o artista consegue sobreviver do forró. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse seu trabalho. Gostaria de começar perguntando primeiro sobre essa questão dessa invisibilidade política, né? Sobre as artes, especificamente sobre o forró. Bom, primeiramente o que guia essa pergunta, né, é sempre uma parte meio dúbia, que é, se por um lado a gente não sabe exatamente como é que vive de forró, vem também a outra que dado várias suspeitas e documentos que a gente tem, principalmente o dossiê das matrizes tradicionais do forró, que já indica mesmo que existe um sucateamento muito forte dos fazeres da área do forró. Como é que as pessoas conseguem viver nessas condições, sabe? Como é que conseguem manter seus fazeres? E, para mim, quando entro mesmo antes mesmo de entrar na pós-graduação, que é, assim, a minha orientadora, a Francisca Diana, maravilhosa. Eu estou muito feliz dela ter aceitado a proposta, porque eu cheguei de frente para ela e falei, olha, tem essa proposta aqui de estudar o fazer do forró, principalmente na região de Ouro Preto, já que seria a região de recorte que eu mais conheço. E também, assim, mesmo que fosse só a região que eu conheço, sei que ela tem interação aqui forte com Mariana e outras. Por exemplo, o Joviano tem essas histórias que o Bar da Nida ele sustentou durante um bom tempo com as apresentações do Trio Chinelado e de outras duas bandas durante muito tempo, até conseguir ter essa pluralidade de outras bandas se apresentando lá. E aí eu trouxe para ela essa pergunta e ela falou, olha, você pode testar aqui tanto na engenharia de produção quanto na economia, porque eu faço parte da coordenação da pós em ambos. E aí eu fui lá e fiz a doideira de testar, sim, fazer os 2 exames de pós. Aí ela falou assim, olha, você pode tentar, e olha, o que você passar, você me avisa. Aí eu passei nos 2. Uau. E aí eu falei com ela, tipo, qual que eu escolho, o que eu faço? Ela, olha, faz a sua decisão aí, o que for mais importante para você, o que der, a gente faz. E aí eu fui pela decisão que me pesaria mais, que é, por exemplo, de bolsa. E aí eu consegui bolsa primeiro na economia, isso foi forte para minha decisão. E então fiz esse processo de fazer a minha pergunta pro lado da economia, para falar exatamente sobre os impactos econômicos que isso trariam, ou quais impactos econômicos estão presentes nessa pergunta. E aí foi esse passo complexo de estudar o forró por uma área que eu não tinha tanta afinidade a priori, que é falar só nos termos econômicos mesmo, porque a economia ela ainda é uma ciência também bem engessada em várias linhas teóricas passadas que vão alimentar ali. Então, a própria economia da cultura em si é complexo de falar sobre ela dentro da economia, porque tem muita literatura anterior ali que até para encaixar nos dias de hoje a gente tem que fazer um recorte muito forte. E aí, dentro desse trabalho, fiz vários tipos de processos ali, de pegar essa literatura que a gente tem, do dossiê e outros, juntar vários tipos de relatos e artigos que, assim, já demonstram que o forró ele é sucateado mesmo. E ele passa não só por esse local de invisibilidade econômica, porque a gente está falando de uma matriz cultural que ela é de um lugar
que ela já é ali do Nordeste e que ela passa por essa invisibilidade dentro do mercado o tempo todo. Para além disso, ela vai passar por esse local também de invisibilidade política, porque dentro da nossa cultura brasileira, a cultura brasileira em geral, ela já tem essa invisibilidade dentro do poder público. O poder público em si, ela empurra, de certa forma, a cultura pra gente. E nem sempre é a cultura que já é nossa. Por exemplo, você vê grandes eventos, algumas vezes eles vão estar fomentando ali um tipo de estrutura cultural que ela, por exemplo, tende a ser muito mais europeia do que brasileira, entre outros. E então a gente ainda enfrenta um grande problema da nossa cultura brasileira ser plenamente divulgada. Hoje em dia, a gente tem uma pá de políticas públicas que apoiam que isso aconteça. Mas ainda assim, você tem uma disparidade muito grande para alguns tipos de matrizes culturais, principalmente afro-brasileiras, culturas nordestinas em si, que estão aí para o nosso Brasil inteiro e ainda assim são consideradas regionais e por isso são empurradas, só invisibilizadas para as regiões de origem delas. Não é cultura brasileira, é cultura regional, né? Exatamente. Enquanto isso, um trem que surgiu só em São Paulo é cultura popular brasileira. Então, assim, de onde veio isso? E aí foi esse processo de nichar um pouquinho, algo que pode ser recortado para várias outras culturas, mas o forró, para mim, ele tinha um caso bem especial, que é quando uma matriz cultural ela vai ali para o processo de ser patrimônio, é a mesma coisa de uma área de trabalho, por exemplo, mais recente, o TI. O TI ir lá e se organizar e buscar normas de trabalho. Então, para a cultura do forró seria a mesma coisa. Buscar direitos de poder se apresentar em palcos grandes, poder disputar oportunidades de maneira igual no mercado de trabalho, que é algo que até hoje ainda está complexo. Você vê, por exemplo, esse ano de novo, teve problemas para o Flávio José se apresentar, sendo que ele é uma pessoa mestre. O São João de Campina Grande, né? Na verdade, todo o circuito do São João da Bahia, ele teve um problema para se apresentar por conta do cachê. Sendo que, por exemplo, a Loki, uma personalidade, ia se apresentar no São João e obteve um cachê que não foi nem questionado, mas é maior do que o do Flávio José. Então, sabe, que tipo de oportunidades a gente está falando, sabe? E principalmente em atividades que remetem a uma matriz cultural ali. Porque o forró, ele ainda é interrompido de entrar em algumas festas, mas na hora que a festa é sobre o forró, ninguém deixa só ser o forró. Então... Você acha que te interrompendo, desculpa. Claro. Você acha que às vezes eu tenho a impressão que o mercado fonográfico, nos últimos 20, 30 anos, ele tem passado por um processo de monocultura, sabe? Eu me recordo, quando eu era criança, assim, a gente ouvia na rádio, assim, uma pluralidade de ritmos musicais muito grande. Eu me recordo que até no começo dos anos 2000 ali, a gente ouvia axé na rádio, a gente ouvia músicas de rock, a gente ouvia pagode, aí tinha sertanejo romântico, aí alguma coisa de rap, de funk surgia, até o forró tinha um pouco mais de espaço dentro desse mercado radiofônico. E a impressão que eu tenho é que sei lá, 15 anos para cá, a gente está passando por um processo de monocultura, né? Sobretudo com a questão do sertanejo. É isso mesmo? Você chegou a adentrar nesse aspecto específico do mercado fonográfico na sua pesquisa? Você acha que a gente pode falar, é seguro a gente falar sobre essa, que eu estou te chamando aí de monocultura de um ritmo musical? Eu não adentrei o suficiente para falar mesmo com propriedade dessa área. Só que algumas premissas que a gente pode tomar, principalmente do mercado fonográfico, é que, na verdade, não exatamente, talvez seria uma monocultura sendo fomentada, mas é um processo também dos nossos meios de comunicação. Porque, por exemplo, se antes a rádio era muito forte e ela fazia o papel de divulgar as várias culturas que tem dentro do Brasil, hoje em dia a gente tem, por exemplo, um nicho muito pequeno que é, por exemplo, as pessoas utilizam um aplicativo de música para escutar a música e geralmente vai ser empurrado para elas aquilo que mais está no momento.
Questão Então, algorítmica, né? Isso. Então, talvez grande parte desse fomento de monocultura seja também essa mudança de trajeto nosso, que hoje em dia o que vai aparecer pra gente é uma trajetória que é daquilo que mais está na mídia, mais está na rádio. No rádio não. Pouca gente escuta o rádio hoje em dia, talvez. Mas é aquilo que está em foco, o que aparece no Instagram, no TikTok, nesses vários aplicativos, e que vai também ser empurrado para esse tipo de aplicativo de música. Então, talvez seja muito mais sobre a nossa trajetória da comunicação, do que só exatamente o mercado fonográfico atuando sozinho. Talvez o mercado fonográfico se sinta pressionado a fazer aquilo que a gente já está fazendo, que é escolher o que está em foco. Na trend. E aí, acaba que dentro da minha discussão do trabalho, eu vou muito mais para a tendência de como são o mercado das artes no sentido dos eventos, por exemplo, e das oportunidades nas oportunidades do que se chama o mercado das artes performáticas, que no caso vamos pegar ali pro lado das bandas e da dança, que é o que é mais fácil de falar, que são as oportunidades, por exemplo, que aparecem em Ouro Preto, com os nichos de evento dele, que tem no município. E aí, faço esse questionamento em relação a, por exemplo, trajetória de pagamentos, que aí vão aparecer no portal da transparência, por exemplo, apetrechos que o poder público entrega para a classe cultural, que seriam essas políticas públicas, e dentro do mapeamento não foram encontradas. Temos também, dentro desse estudo, a própria leitura de um aparelhamento do Estado que era para ele beneficiar a classe cultural, que é o Conselho Municipal de Política Cultural. E dentro dele também não foi mapeado formas de beneficiar um mercado que trabalha com forró. Então, são várias dessas complexidades que foram mapeadas dentro desse projeto e que, no fim das contas, as premissas que ele levanta ali e também no caso que a gente chama ali de evidências que são apresentadas, são que é possível que Ouro Preto não tenha nenhum aparelhamento cultural que beneficie a classe cultural artística que se apresenta. Por isso que ela está tão suscetível a ter eventos de cunho ali predatório, exploratório, que seriam esses eventos que mal contrata a classe trabalhadora local e que vão explorar de alguma forma os recursos naturais, culturais e financeiros dessa região quando eles são executados. Então, por exemplo, Para a gente entender assim, um grande show de um artista que vai cobrar um cachê muito alto, etc., vai chegar aqui, não necessariamente tem um processo formativo ou cultural que corresponda à região e draga todos os recursos que possibilita. Sim, quase que um turismo de safari, ou brincando, ou uma atividade de picadeiro, que é aquele circo itinerante que ele já está todo pronto, dentro de uma carreta. Ele vai para a cidade ali, se apresenta e vai embora. Só que ele não deixa nada em troca para aquela região ali. O circo, ele tem ótimas trocas. Quem dera se todos os eventos fossem igual a um circo, que conseguem trocar ali com a comunidade, dar alguns conhecimentos para a comunidade, inclusive na manutenção de atividades culturais. Mas tem eventos que não fazem isso e que, no fim das contas, eles são muito mais exploratórios do que como uma troca. Então, abriga ali, dentro desse trabalho, uma proposta de discutir esses eventos, discutir essas propostas para beneficiar cada vez mais a classe trabalhadora, não só aquela que vem de fora, mas aquela que já está dentro do território. Porque a classe que está dentro do território é a que sustenta todo o pilar da cultura local. Sim. E se ela não recebe oportunidades de trabalho ao longo daquele ano, e principalmente oportunidades de grande porte, como essas de eventos grandes, que vêm artistas internacionais, ela está à mercê de qualquer outro questão ali em relação à sustentabilidade. Sim. Ela não vai obter sustentabilidade para fazer esse trabalho ao longo do ano todo. Porque essas pessoas, elas provavelmente treinam, por exemplo, se apresentam aquele ano todo para aproveitar essas oportunidades. E quando não deixam
não deixam que eles se apresentem nelas, Uhum. é como se, assim, em termos bem chulos, é cuspir na cara do trabalhador. Sim. Então, é sobre isso, é defender a classe trabalhadora com formas, políticas públicas que sejam ali algo que não vá prejudicar aquele que já está trabalhando e vindo de fora, mas Claro. que possam dar oportunidade para todo mundo. Claro, claro. Não, agora eu tô absorvendo um pouco melhor assim o cerne do seu trabalho. Então, quer dizer, seria como, por exemplo, das dezenas de eventos que a gente tem, sobretudo em Ouro Preto, né? Praticamente aí um Ouro evento Preto, por Mariana semana. também. Mariana também, né? É uma região com muitos eventos culturais, que bom, isso é ótimo. Mas realmente a gente vê alguns eventos culturais que têm essa característica que você descreveu muito bem, né? Uhum. Não contrata mão de obra local, ou quando contrata, assim, é meramente técnica ali, uma coisa mais superficial, né? E não deixa, né? Assim, a gente consegue entender um pouco disso a parte da comunicação, que é, né, o nosso foco de trabalho, mas realmente a gente tem aí, né, grandes eventos que contrata, que chegam pessoas, né, de vários locais do país, se apresentam aqui, a foto fica linda, né? Nós temos cidades maravilhosas aqui, mas não dá oportunidade para quem sustenta, isso é muito importante. E aí, voltando um pouco, né, o indo um pouco adiante, né, nesse seu trabalho de pesquisa, junto ao Forró, você foi convidado para ser consultor na formulação do plano de salvaguarda das matrizes tradicionais do forró. Sim, eu participei Mas desse plano de salvaguarda. E o que isso significa para quem é detentor, né, desse ritmo ali, é tido como um trabalhador tradicional do forró? Qual que é a grande mudança em termos assim, de políticas públicas que a gente pode esperar para essas pessoas? Então, infelizmente, ele não é algo mandatório. Uhum. Por exemplo, temos o documento pronto, você chega no poder público e fala, faz. Ele é um conjunto de metas, no fim das contas, que nós, como classe trabalhadora, infelizmente, temos que nos juntar, como sempre, e trabalhar mais. Uhum. Então, assim como vários sindicatos já brigaram por direitos trabalhistas, novamente, esse plano de salvaguarda é um conjunto de metas que vamos fazer o mesmo. Se unir como classe trabalhadora da cultura e buscar esses direitos, bater na porta da prefeitura, bater na porta da Câmara e requerer esses planos de forma execuível. Então, por exemplo, nele constam, por exemplo, as propostas, de novo, de porcentagem de agentes locais nos eventos, principalmente para privilegiar que eles estejam em foco em eventos que o cunho seja forró ou culturas de matriz nordestinas, e que também possuam oportunidades. Não precisa ser grandes oportunidades, mas estar pelo menos nos eventos que acontecem ao longo do ano. Você acha que a gente deveria, ao menos assim, né, cobrar o poder público no sentido de solicitar que ao menos esses eventos que são patrocinados pelo poder público tenha essa representatividade? Sim, exatamente. E aí vem, de novo, a aplicação do plano de salvaguarda. É exatamente cobrar que o poder público ele beneficie seus agentes culturais de território. E, principalmente, de novo, aqueles que são fazedores daquela cultura ou daquela manifestação que esteja ali presente, representada. Porque, assim, no fim das contas, quando a gente falar sobre eventos públicos, inclusive, que tem a marca do poder público, eles são o mais, vamos dizer, de novo, os mais capazes de trazer essas transformações. E, provavelmente, até fazer mudanças do mercado. Porque, assim, o poder público, no fim das contas, ele regula, ele fiscaliza. Ele é o que mais pode provocar essas mudanças. Sim. Então, a gente precisa dele para que o mercado ele deixe de se autorregular da forma como ele está. Porque o mercado, na forma como ele está, ele só consome cultura. Ele não necessariamente traz retornos positivos para a cultura na forma de retroalimentar ela. Porque é isso, no mercado, assim, as nossas dinâmicas sociais por volta do capitalismo é pelo consumo.
Então, uma cultura dentro do mercado das artes, ela se torna só um bem de consumo. Ela não é um bem de retroalimentação do sistema. Você, por exemplo, pode escutar uma música agora e para você aquela letra ali não significar exatamente nada, sendo Sim. que dentro dela você tem a manifestação inteira de uma cultura. Eu digo, por exemplo, temos vários recortes de músicas do Luiz Gonzaga que trazem fazeres. Por exemplo, a música Penerô Xerém, ele fala sobre todas as possibilidades ali de você tratar um milho dentro da canção. Peneirar, moer, como se fazer isso, inclusive. E o que vira depois para se consumir. Então, são fazeres que, assim, eles se perdem porque dentro do mercado das artes se torna só bem de consumo. Perfeito, perfeito. E falando um pouco, Albert, sobre, primeiro, né, dentro da sua pesquisa de mestrado, ela teve algum fomento? Como que foi? E aí depois gostaria que você me falasse um pouco sobre esse trabalho de como que você sai desse mestrado, dessa pesquisa que foi finalizada, e vai agora para uma nova pesquisa do doutorado. É uma continuidade de pesquisa? Como que vai funcionar isso? Então, assim, no fim das contas, ela tem fomento, sim. Eu fui para além, no caso de novo, quando a gente entra no doutorado dentro da universidade pública, você já está automaticamente sendo bolsista pela CAPES, porque se você está estudando ali de graça, é porque a CAPES está fazendo esse processo para você. Então, tem essa primeira e também tem o fato que eu fui bolsista pela FAPEMIG. Então, temos duas agências de fomento aí. Então, eu preciso dizer um textinho aqui bem específico. Claro, fica à vontade. Então, esse trabalho ele foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior Brasil, da CAPES, pelo Código de Financiamento 001 e pelo convênio para PDI de concessão da cota de bolsas de 543 de 2021. E também pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. E também agradecimento à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Ouro Preto pelo Programa de Bolsas Institucionais de Mestrado da UFOP. Que, no caso, são duas agências que me sustentaram e me puderam, assim, para alguém de baixa renda como eu, foi a minha porta de entrada dentro do ensino superior, na obtenção desse título. E também, assim, conseguiram me proporcionar a possibilidade de colocar esse estudo para fora, sabe? Para uso das pessoas. Porque, assim, o mercado, ele não vê projetos assim com bons olhos. Se até a academia já encontra, assim, problemas em si para falar sobre ele, porque, de novo, a gente está falando de um universo um pouquinho mais micro, não é um grande problema. Sim. Mas ainda assim representa um problema para várias vidas que trabalham Que para essas vidas é um grande problema. Exatamente. E eu até brinco, porque as pessoas só não encontram problemas para pesquisar porque às vezes elas estão focadas em um problema muito grande. Às vezes você desmembrar ali, você descobre que tem vários tipos de problemas ali. Por exemplo, esse projeto aqui é basicamente um recorte de um problema que afeta o nicho de trabalho e turismo de Ouro Preto. Então, quando a gente vai falar sobre o turismo de Ouro Preto, a gente está falando sobre todo mundo que trabalha ali, sustentando esse mercado, vendendo a sua cultura. Então, se você não consegue enxergar alguns desses poucos nichos que estão prejudicados, é porque faltou desmembrar mesmo esse problema. Porque é um grande problema do turismo, mas basta você fazer um recorte que você encontra vários tipos de casos específicos. E agora, quando eu termino esse trabalho e entrego ele à nossa população, eu pretendo me focar um pouquinho mais nas políticas culturais dentro do doutorado. Que meu objetivo no doutorado agora é conseguir encontrar evidências sobre como algumas políticas culturais têm funcionado no Brasil. E, inclusive, estou buscando um recorte com a Lei Rouanet, que, por exemplo, apesar de termos essa grande pesquisa, por exemplo, que ela é feita ali desculpa, esqueci o nome agora. Pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, que ela pega mais agregados que a gente chama macroeconômicos, que é como essa política pública... Quanto dinheiro investido pela Lei Rouanet retorna em tributos. E ela retorna diretamente para a economia brasileira. Sim. Mas
faltam mais evidências ali, falta aprofundar nesse problema, porque no fim das contas a gente tem vários outros tipos de evidências sobre como ela performa no Brasil. Que é, por exemplo, saiu aquele estudo, muito mais, se eu não me engano, foi no ano retrasado, que o município de São Paulo ele consegue arrecadar com a Lei Rouanet mais do que todo estado, toda a região norte e nordeste juntos. Não à toa surgiu o programa Rouanet Nordeste, Norte-Nordeste, que é para beneficiar essas áreas de alguma forma, porque é evidente, de novo, a disparidade econômica e regional que a gente vive no Brasil. Sim. Então, o município de São Paulo conseguir fazer mais projetos, arrecadar mais. E fomento a cultura, você me desculpa, mas assim, São Paulo não me parece ser um município que necessita desse tipo de política pública no sentido de fomento, né? Exatamente. Quer dizer, já tem ali uma plena atividade artística que assim já movimenta a economia, enfim, já tem todo um mercado ali que ele vai se manter sem grandes e alguns dos grandes problemas a gente conversa com a classe trabalhadora da cultura mesmo é que, infelizmente, a Lei Rouanet, ela deixou de ser uma política assim, que só está ali para o uso de quem necessita, mas passou a ser uma ferramenta essencial para todo mundo. Então, é raro você ver agentes culturais agindo por fora dela, porque no fim das contas, ela também se tornou um mecanismo de, vamos dizer assim, de confiança. Sim. Porque, no fim das contas, se você está lá, a empresa tende a confiar mais em você para financiar seu projeto. E mesmo assim, uma quantidade absurda de projetos não consegue financiamento. Né? Exatamente. Que aí a gente vem para o outro lado de por quê? Por quê? Porque para algumas empresas é mais fácil beneficiar alguns projetos e outros não. Aí vem, por exemplo, esse projeto só não é mesmo a cara da empresa? Isso é uma razão exatamente plausível? Às vezes eu tenho a impressão que a Lei Rouanet, como ela é feita, ela inclui muito pouco projetos culturais. A impressão que eu tenho é que, assim, muito do dinheiro gasto hoje na Lei Rouanet, ela está com grandes players culturais, né? Assim, anualmente sai, né? O maior nome, assim, da Lei Rouanet, geralmente são artistas já de grande renome, enfim, que acabam consumindo uma quantidade de recursos muito maior que se for distribuída ali para pequenos agentes, a gente talvez tivesse um impacto muito mais significativo. Né? Sim, né? Assim, o trabalho da cultura de base, ele sustenta boa parte do que a gente faz no ano inteiro, mas a ausência dela nesses mecanismos com projetos aprovados e captados, né, torna muito complexo, de novo, a gente falar sobre cultura no Brasil. E, principalmente, de novo, sobre como algumas dessas políticas públicas, elas podem não ser eficientes do jeito que elas estão agora. Eu falo como pessoa que já se aproveitou da lei, vejo meus colegas se aproveitando, falo, é muito bom que tem esse mecanismo, Sim. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa de muitas melhorias. Defendo ele com unhas e dentes, mas, de novo, Sim. precisa de melhorias, porque, de novo, a gente está falando de uma classe trabalhadora aqui que sustenta a cara do Brasil. Porque é isso, o que a gente faz sobre cultura aqui, que vem desse trabalho de base e não está presente, ele é o que sustenta a cara do Brasil. Sim. Você não acha que, assim, eu tô imaginando aqui que outras leis, como, por exemplo, a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, talvez elas não sejam mais efetivas até mesmo que a Lei Rouanet para chegar nos pequenos artistas, porque, quer dizer, o grande problema da Lei Rouanet é o segundo passo, né? Faz que você aprova o projeto da Lei Rouanet, né? Para quem não desconhece aí como essa lei funciona, não basta ter o dinheiro não vem junto com a aprovação do projeto. Né? Você aprova o projeto, depois você tem que convencer o empresário a investir em você. Muitas vezes a censura artística ela vem do empresário. Fala assim, não, esse tipo de projeto a minha empresa não vai botar a cara. E é um fomento gratuito por parte do empresário, que todo o dinheiro que ele coloca ali naquela produção artística,
Ele pode fazer a publicidade dele, tudo bem, mas é uma publicidade gratuita, que é uma renúncia de impostos. Não, ao passo que uma lei Paulo Gustavo, por exemplo, Aldir Blanc, a aprovação vem junta com recurso, já chega. Você não acha que talvez fosse o caso da gente estruturar nossas políticas de incentivo à cultura, pensando nesses fundos ou nessas leis que o recurso já vem junto, ou uma reestruturação na Lei Rouanet seria um caminho mais saudável? Como que você pensa assim sobre? Então, primeiramente, como agente cultural, eu digo que ambas esses lados, eles são muito complexos. Porque primeiro a gente tem o caso das leis de fomento, que aí a gente vai para a Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, a PNAB, que atualmente elas funcionam como um start. É como se o Estado estivesse investindo em startups. Fala assim, gente, agora é a hora, façam o que vocês tiverem para fazer, porque daqui para frente vocês não vão conseguir mais sustentabilidade por meio da gente. Isso daqui é para vocês tentarem entrar no mercado. Esses recursos são muito mais com esse viés. E qual a problemática deles em si? É que cultura no Brasil se viveu de maneira tão porca dentro do mercado, no sentido de subutilizar e colocar os nossos agentes culturais assim, muito abaixo dentro do que o mercado poderia pagar, e que todos eles viram essa oportunidade, mesmo aqueles que já estão bem posicionados no mercado, como oportunidade de serem finalmente valorizados. Então, você tem até mesmo gente que, no fim das contas, causa aquele estranhamento, você vê estarem sendo beneficiados numa política de fomento, mas assim, você mesmo como agente cultural, você olha, mas no fim das contas é justo, porque toda a classe trabalhadora cultural está subutilizada, está inferiorizada no mercado. E aí, as políticas de fomento, o caminho que elas podem tomar, no fim das contas, é interiorizar cada vez mais, utilizar cada vez mais um mecanismo de pontuação para conseguir atingir lugares que nunca foram atingidos. Então, todo o universo do interior de Minas, por exemplo, que tem sim agentes culturais que até hoje sobrevivem das mais manifestações assim, que não conseguem nem sair do seu próprio território, porque às vezes precisa, por exemplo, você vê distritos de Mariana, por exemplo, que para você chegar só de carro, inclusive carro particular. Fora isso, você não tem outros meios de chegar. Então, nesses locais se conserva uma transmissão de história, uma transmissão de saberes que muitas vezes não sai de lá e essas pessoas estão isoladas do mercado. E esse recurso é para atingir essas pessoas, para criar sustentabilidade, para que, por exemplo, elas não precisem sair do seu território para finalmente viverem cultura dentro do mercado e viverem alguma sustentabilidade disso. Porque, por exemplo, o exemplo que a gente tem é o Nordeste. O caso do Luiz Gonzaga, teve que sair do seu Nordeste para viver da sua própria cultura dentro ali do mercado no Sudeste. Então, ele passou a vender muito mais da sua cultura dentro do Sudeste e isso trouxe a sustentabilidade que ele precisava. Só que, ao mesmo tempo, é isso. Precisava fazer isso tudo mesmo? Então, a ideia da PNAB é atingir essa galera e essa galera consiga uma sustentabilidade para não só conseguir transmitir ali dentro do seu território, mas tornarem artistas que possam fazer esse processo também de migrar, só que sem abandonar seu território. Porque isso você causa também a outra parte de prejudicar o seu território, porque você abandona o seu território. Se todo artista precisa ir para São Paulo para fazer sucesso, onde está a cultura no restante do país, né? Até mesmo você pensa numa questão complexa no Brasil, que é, por exemplo, terras. Você abandona ali a terra, deixa lá, alguém vai tomar. Isso, assim, pode ser complexo a depender se, por exemplo, uma empresa tomar, inclusive. Então, é viver essa dinâmica e não precisar abandonar tudo que você tem em vida para viver de cultura. É trazer a sustentabilidade. E sobre a Lei Rouanet, é muito mais sobre esse melhoria de mecanismo para que, assim,
as empresas não se criem esse nicho, sabe? De empresas, de novo, que priorizem alguns locais. É muito mais sobre diversificar a carta de projetos da empresa e sair beneficiando o máximo de projetos o possível. E não só alguns ali ou outro que vai funcionar como panfletagem da empresa. Então, acredito que o mais próximo de sustentabilidade de políticas culturais seriam esse. Gerenciar essas oportunidades para quem realmente nunca teve e também gerenciar aqui do outro lado de forma que as empresas não nichem sua carta de projetos. Porque no fim das contas fala assim, seria muito bonito se a gente pudesse falar só a gente vai lá e vende, mas no fim das contas a gente se torna a carta de projetos da empresa. Sim, verdade. Eu conversei com Elbert Almeida, aqui nesse pesquisador, deu uma aula para a gente de gestão cultural, de projetos artísticos. Mas antes da gente encerrar, Elbert, claro, gostaria que você te deixar livre para você se dirigir ao nosso público e falar também, né, como as pessoas te encontram nas redes, enfim, fica à vontade. Muito obrigado de novo, Luiz. Obrigado, agência Primazo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também que vocês tenham escutado a gente. Meu nome é Elvis de Oliveira Almeida. Vocês podem me encontrar tanto no Instagram como @heavyday. Também é possível me encontrar no LinkedIn, Elvis de Oliveira Almeida. Você pode pesquisar meu nome no Google também, que vai aparecer um monte de coisa. E o Instagram do seu ponto de cultura, qual é? E também consegue me encontrar, como consegue encontrar meu amigo Rafael, pelo @gforrop, Grupo de Forró Ouro Preto, ponto de cultura normalizado pela Política Nacional Aldir Blanc. Perfeito, maravilha. Foi um prazer mais uma vez, né? Dizendo mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. E gostaria também de agradecer a você que ficou conosco até agora, né, nesse bate-papo incrível aqui com esse pesquisador e artista, engenheiro e forrozeiro. Agradecemos também aos nossos apoiadores, que é o Grupo 3T, a Cedro Mineração e a Fundação Gorsex, e convidá-lo também para seguir as nossas redes, @agência Primaz, em quase todas elas, ou todas, enfim. E você também pode acompanhar a nossa entrevista Primaz através do YouTube, do Spotify, ou Amazon, Apple, enfim, todas as plataformas de podcast. Escolha a sua favorita e nos acompanhe. E é isso, voltamos na semana que vem com mais um episódio. Um forte abraço.